Oi, eu sou o Emanuel Natanael e junto com a Ana Carolina, a Bruna Gabriela, Yara Marlen, José Alexandre e Leila Ferreira, falarei nesse vídeo sobre o desenvolvimento de anfíbios, ou seja, sobre os anfíbios e suas características, reprodução e embriologia. Então vamos começar pelas suas características. Por características, entende-se primeiramente que os anfíbios fazem parte da categoria dos vertebrados, ou seja, possui coluna vertebral, então consequentemente um crânio. São seres eumetazoários, basicamente é aquele ser que possui um sistema digestivo. É um ser de simetria bilateral, ou seja, são as duas partes semelhantes do corpo, e também possuem os 3 folhetos embrionários, o ecto, o meso e o endodermo. São seres celomados, ou seja, possui cavidade revestida pela mesoderme. São deuterostômios e significa que em aspectos embrionários terá algumas peculiaridades. Taxonomicamente, eles fazem parte do filo Chordata, com algumas distinções como a notocorda, faringe e a encefalização. A classe anfíbia, ou em termos atuais, Lissanfíbia, por ter sido a primeira dos vertebrados a habitar a Terra, provavelmente fez com que a diversidade o coloque em diversos habitats, já que os mamíferos, répteis e até as aves são originadas daqui. A sua classificação é dividida em 3 ordens: a Anura, que não possui cauda em fase adulta, mas sim 4 pernas e olhos bem desenvolvidos. É o caso dos sapos, rãs, gias e pererecas. A Caudata, que possui cauda bem desenvolvida, corpo e cabeça compacto e 4 patas. As salamandras e os tritões fazem parte dessa ordem. Inclusive, a salamandra pode se regenerar se perder uma perna. E a Apoda não possui pata, mas tem um corpo fino e comprido, são as cecílias e as cobras cegas. Esses seres precisam ter uma temperatura balanceada, porque são heterotérmicos, seres que não controlam a sua temperatura corporal. Eles precisam então de calor externo para manter a sua temperatura. Possuem uma fase larval, que é a etapa em que respiram por brânquias, e já na fase adulta é terrestre, onde eles perdem as brânquias, mas pode-se dizer que são semiaquáticos. Bom, galera, me chamo Bruna Gabriela e eu agora vou trazer para vocês um pouquinho mais dessa parte do desenvolvimento dos anfíbios. E para entendermos melhor, precisamos entender o seu mecanismo de defesa. Por exemplo, os onuros, que possuem aquela capacidade de se camuflar e usa dessa forma para se defender de seus futuros predadores. Além disso, na cadeia alimentar, eles vão ali se enquadrar nos seres primários. Logo, eles são seres heterotróficos, que são aqueles que não vão produzir o seu próprio alimento, e por isso não dependem nem de seus predadores e nem desses outros seres secundários. Sua coloração é uma coloração cripta, que quer dizer que ele se mistura ao ambiente onde ele vive, então eles possuem a capacidade de mimetismo. Sendo assim, facilita que ele vá se parecer com outro animal. O sapo-boi seria um bom exemplo disso. Então, como podemos perceber, os anfíbios de forma geral, ou os anuros, eles ainda vão além de ser evitados de ser encontrado, né? Como essas maneiras estratégicas, como forma de prolongar a sua vida. Utilizam, e como já vimos, né, ser identificados, evitam ser ingeridos e digeridos através de substâncias que são expelidas ali pela epiderme, onde existem poros presentes para isso, né, que nesse caso seria a secreção, ou melhor, essa produção da secreção que ocorre em alguns anuros, quando estão se sentindo ameaçados ou seja capturados. É uma substância nociva, adesiva e odorífera, como no caso dos
Dendrobrachidis. Sendo assim, os onuros ou os anfíbios, eles são espertos a ponto de se fingir de mortos, ou viver em locais como formigueiro, como forma de evitarem para serem capturados por predadores maiores. Então, essas são algumas estratégias a quais eles utilizam para prolongar a sua vida. O gameta masculino dos anfíbios, ele apresenta núcleo que contém material genético, o acrossomo que permite a penetração das camadas envoltórias do gameta feminino e o flagelo que é responsável pela locomoção da célula. O acrossomo e o núcleo, eles determinam a forma da cabeça do espermatozoide, que no caso dos anfíbios é geralmente longo e delgado. O gameta feminino, ele contém nucleolo proeminente e organelas em abundância para produzir substâncias que serão necessárias para o desenvolvimento inicial do embrião, quando este ainda não é capaz de obtê-las do ambiente ou então de sintetizá-las. Nos anfíbios, a fertilização e fecundação ela é externa na maioria deles, que são os anuros, e ela é interna nas salamandras e nas cobras cegas. A fecundação interna é aquela que ocorre dentro do corpo do animal, e a externa é aquela que ocorre fora do corpo, geralmente na água ou então em ambientes úmidos. Na época de reprodução, o macho ele emite um som para atrair a fêmea, o chamado coacho. A fêmea, então, ela vai escolher o macho avaliando as características do seu canto. Ela, então, chega e aproxima-se do macho e toca nele, o que leva ao acasalamento por meio do chamado amplexo. O amplexo é um abraço nupcial. Esse abraço ele pode ser feito de diferentes formas, onde uma delas, o abraço do macho, segurando a região da cintura pélvica da fêmea. A fecundação na maioria dos anuros ela é externa. Então, os espermatozoides eles são lançados sobre os ovócitos depois que a fêmea os deposita. Abaixo temos um vídeo que mostra esse amplexo e ela depositando os ovos. A divisão meiótica do gameta, do anfíbio, ela só progride após a ovulação, quando esse então atinge a parte superior do oviduto. Pode-se observar a primeira citocinese meiótica com eliminação do primeiro corpúsculo polar. Também quando o ovócito alcança o útero, ele atinge a metáfase da segunda divisão meiótica, fase de bloqueio até a fecundação. Os grânulos corticais, eles travasam para o espaço periférico, desprendendo o córeo da membrana plasmática, substâncias presentes nesses grânulos, que modificam a estrutura do córeo e estabelecem, assim, a membrana de fertilização. Esse desprendimento, ele permite que ele gire livremente dentro dos seus envoltórios e se posicione de acordo com o eixo da gravidade. Aqui vemos a primeira rotação, a de equilíbrio, aonde o polo vegetal, por ser mais pesado por causa do vitelo, ele fica para baixo, e o polo animal, ele por ser mais leve, ele vai ficar voltado para cima. Temos também a rotação de simetria, que é a oscilação dos componentes do córtex do lobo, percebida nos ovos pigmentados, como no exemplo de rã. E com a descida da melanina de 30 graus de um lado do ovo e o recuo do pigmento do outro lado, gerando uma área despigmentada, o chamado crescente cinzento. Vemos então na imagem que, devido à presença de melanina no polo animal, esse polo ele foi colorido em cinza escuro e o polo vegetal em branco, que com o recuo do pigmento em 30 graus, como eu disse,
O crescente cinzento, que é este em cinza claro, ele é gerado. E no lado oposto, a região onde o pigmento desceu, ela está marcada em amarelo, que é o destino equivalente ao crescente amarelo das acídeas. E aqui vemos que no trajeto para o interior do ovo, o pronúcleo masculino, ele deixa atrás de si um rastro de pigmento chamado rastro espermático, que ele se situa quase sempre do lado contrário do crescente cinzento. Aqui nós temos uma imagem de um ovo fecundado de rã em um plano de simetria, onde podemos observar aqui o rastro espermático e o córtex pigmentado. Em relação ao ovo, o ovo ele é produto da fecundação e o embrião ele vai se desenvolver fora do corpo da fêmea. O ovo ele possui a presença de melanina no polo animal, porque a melanina ela vai proteger o embrião dos raios solares, já que os anfíbios costumam depositar os ovos em um ambiente exposto ao sol, que esteja próximo à água ou a um ambiente úmido. O ovo ele é envolvido pelo envelope vitelino e pela camada gelatinosa. O gameta feminino, que é o ovócito, ele possui o vitelo, e esse vitelo ele é a substância que vai nutrir o embrião e vai permitir que ele se desenvolva dentro do ovo. Existem vários tipos de ovos e eles são classificados de acordo com a quantidade de vitelo e a distribuição dele. Então, os anfíbios têm um ovo do tipo mesolécito e heterolécito. Mesolécito porque ele tem uma quantidade média de vitelo, então aqui a gente tem o ovo mesolécito. Os grãos de vitelo são esses pontinhos amarelos, e se for comparar com o oligolécito, que tem uma quantidade muito baixa, e o megalécito, que tem uma quantidade muito alta, então ele tem uma quantidade média. E ele é heterolécito porque a distribuição do vitelo é desigual, então tem uma maior quantidade no polo vegetativo e uma menor quantidade no polo animal. Lembrando que o polo animal é sempre o polo que possui o núcleo. A quantidade de vitelo ela também está relacionada ao tempo que o indivíduo ele fica se desenvolvendo dentro do ovo. Então, um ovo do tipo oligolécito, ele vai ter um indivíduo que vai sair menos desenvolvido, normalmente como larva, e vai ter todo o resto do processo de desenvolvimento fora do ovo, até ter todas as características do indivíduo adulto. E o megalécito tem muito nutriente, né, muito vitelo, então ele consegue ficar muito tempo no ovo se desenvolvendo, e quando ele sai, ele já tem todas as características do indivíduo adulto, só que em forma pequena. Aqui no mesolécito, que é o nosso caso, os anfíbios, aqui temos o sapo, eles colocam os ovos que se desenvolvem em larvas, só que as larvas elas não saem, ainda tem vitelo para se desenvolver, então se desenvolve mais um pouco e sai como girino, que é uma fase um pouco mais desenvolvida. E aí o resto do desenvolvimento ocorre fora do ovo até adquirir todas as características do adulto. Em relação à clivagem ela ocorre após a fecundação, que vai acontecer várias divisões celulares, e a clivagem dos anfíbios é holoblástica desigual. Holoblástica porque ocorre no embrião de forma completa, e desigual porque o tamanho das células no polo animal é menor e nas células do polo vegetal é maior. Isso ocorre por causa da quantidade de vitelo. Então, o vitelo tem mais quantidade de vitelo na parte vegetal. E aí, é mais difícil de ocorrer a divisão. Então, acaba que fica um pouco mais atrasada se for comparar com a do polo vegetal, do polo animal. Então, acaba que o polo animal se divide mais e o polo vegetal se divide menos. A primeira e a segunda clivagem é do tipo meridional. Então, a gente vê aqui na imagem abaixo que a primeira clivagem ocorre de polo a polo, então do polo animal para o polo vegetal, e vai formar 2 blastômeros. Na segunda clivagem, esses 2 blastômeros vão se dividir e vai formar 4 blastômeros. E a terceira clivagem é de modo equatorial.
Então é longitudinal, um corte longitudinal, que vai formar 4 micrômeros em cima no polo animal e 4 micrômeros embaixo no polo vegetal. As demais clivagens vão ocorrer alternando entre esses dois tipos de clivagens de divisão, e a partir de 8 células vai começar a ocorrer compactação, e aí vai se dividir, né, e formar a mórula, depois a blástula, e aí a gente entra no processo de gastrulação. A segmentação é precedida pelo desenvolvimento dos blastômeros. Os blastômeros são células indiferenciadas e na blastulação elas se unem e formam uma cavidade no centro da mórula. E essa cavidade é chamada de blastocele. Então, no momento que se forma a blástula, ela vai apresentar uma cavidade no interior dela, a blastocele, que vai estar lá no polo animal. Esse aqui à esquerda é o aspecto da blástula do anfíbio por fora. E aqui à direita é visto a blástula em um corte longitudinal e é possível ver a blastocele. E nesse momento podemos chamar essa estrutura formada por células aqui no polo animal de blastoderme. E ela é estratificada porque tem várias camadas de célula aqui. Na fase da blástula, se fizer a marcação dessas células, a gente pode traçar um mapa de destino do indivíduo. E a partir do estudo desses mapas do destino, nós podemos saber que essa região da blastoderme aqui, mas aqui em cima, no polo animal, vai ser formada pelas células da ectoderme. E um cinturão aqui no meio, na zona marginal, será formada por células da mesoderme. E algumas células da região amarela aqui vão formar a endoderme. As camadas mesodérmicas e endodérmicas, que vão formar as estruturas internas desse embrião, estão localizadas em uma região entre o polo animal e vegetal, e essencialmente do lado de fora do embrião, porque lá dentro está a cavidade. A blástula forma 2 camadas celulares que impedem a invaginação completa durante a gastrulação. No caso dos anfíbios, os embriões com entre 16 a 64 blastômeros são considerados mórula. Na gastrulação, no momento em que a blástula vai se transformar em uma gástrula, acontece uma reorganização estrutural do embrião. As células da blástula vão se rearranjar para formar um embrião trilaminar. Durante esse processo vai ocorrer muitos movimentos celulares e reorganização dos tecidos da blástula, para que eles possam localizar na posição apropriada para a formação do corpo do embrião. E assim, quando entrar no processo de organogênese, esses tecidos vão poder originar os órgãos correspondentes. A gastrulação se inicia a partir da formação de uma estrutura em forma de uma fenda na região dorsal do embrião. Aqui a gente tem a blástula com as regiões já pré-determinadas, e nessa região aqui vai começar a surgir uma fenda. Essa abertura aparecendo aqui é o blastóporo. Futuramente dará origem à abertura do ânus do embrião. Então essa estrutura que está se formando aqui vai se chamar lábio dorsal do blastóporo. Vai se aprofundar adentrando o interior do embrião, e nisso vai ocorrer uma modificação morfológica das células que estão dentro para formar células endodérmicas. A partir dessa formação desse lábio dorsal, as camadas das futuras endodermes e mesodermes na zona marginal, essa zona aqui do meio, vai passar a ser conhecida como uma região cordomesendoderme. Isso porque a gente vai ter lá a mesoderme, da endoderme e também a própria notocorda. Essas células vão se mover para o interior da gástrula pelo lábio dorsal do blastóporo e vão se estender ao longo do eixo antero-posterior, sob a ectoderme. E com isso vai se abrindo um pequeno espaço que vai ficando cada vez maior, e esse espaço vai se chamar arquêntero. E ele é o esboço do que vai ser o intestino primitivo do embrião. À medida que esse arquêntero vai crescendo, ele vai empurrando a massa celular, fazendo com que a blastocele vá para a região mais ventral do embrião e vai empurrando até que ela seja totalmente colapsada e a gente não consegue mais ver a luz dela. Como a gente tinha as regiões já pré-definidas, a ectoderme, a endoderme e a mesoderme, quando esse processo acontece, muda um pouco. A mesoderme, que se distendeu, e as células da endoderme, que acompanham e estão delimitando o arquêntero. Aqui a gente consegue ver a blastocele sendo empurrada cada vez mais e o arquêntero se desenvolvendo. Simultaneamente, lá na superfície do ovo está acontecendo um processo chamado epibolia, que é a proliferação intensa e migração celular para recobrir toda a superfície externa do corpo do embrião. A fenda que deu origem à região do lábio posterior do blastóporo vai dar origem a esta abertura aqui. Porém, aqui na região ventral vai ter uma abertura também, um lábio ventral formando, que também vai seguindo
para a lateral e eventualmente ela se encontra com o outro lábio, de modo que vai acabar circulando uma região que contém as células do vitelo e vai formar uma estrutura chamada tampão vitelline. Na gastrulação, essa célula passa por intensos movimentos morfogenéticos. Dentre eles está a epibolia, que faz com que as células se desloquem, recobrindo toda a superfície do ovo, involução a partir da abertura da fenda do blastóporo pelo lado dorsal, convergência. Depois dessa involução, elas convertem para essa outra região e depois elas se distendem para aumentar o comprimento do corpo do embrião, e com isso se estabelece a gástrula dos anfíbios. Olhando agora o processo de uma visão externa, aqui é a superfície do ovo, formação da fenda, que é o blastóporo, que vai se aprofundando para as laterais pela região dorsal e ventral, e eles se conectam formando um tampão vitelínico. Após o processo de gastrulação, acontece a neurulação, que é o desenvolvimento do sistema nervoso do embrião. Acontece com a formação da notocorda, ela vai estimular os tecidos ao redor, fazendo com que ocorra o processo de neurulação. A notocorda é derivada da cordomesendoderme, ocorre a indução do espessamento da ectoderme acima da notocorda, que vai se transformar em uma ectoderme neural, que vai originar uma placa, a placa neural. Essa placa neural nos anfíbios vai começar a sofrer uma invaginação e vai começar a se formar pregas e sulcos. E essas pregas vão se encontrar formando um tubo neural. Se destaca do restante da ectoderme, que agora é ectoderme epidermal, se posicionando no interior do embrião. Posteriormente ao processo de neurulação, o embrião vai se desenvolver, tornar mais alongado e a partir da neurula, e passa a ter no tubo neural a formação de vesículas encefálicas. Aí a cabeça do embrião vai sendo moldada e agora o embrião tem áreas ópticas e também botões branquiais. Isso ocorre na fase do botão caudal, onde a cauda do embrião começa a se formar. O embrião vai se desenvolver mais ainda e vai adquirindo seu formato, tem um aumento no comprimento e já se pode ver algumas estruturas, como a vesícula ocular, região encefálica, vesícula auditiva, a medula espinhal, a coluna vertebral sendo formadas e aqui o broto caudal. E aqui a endoderme revestindo o que seria o intestino primitivo do embrião. Após a formação do botão caudal, o embrião está pronto para sofrer eclosão, porque até então ele está dentro da zona pelúcida. Uma vez que ele eclodir, ele vai abandonar o ovo. Olá, eu sou José Alexandre e agora que vimos juntos essa videoaula sobre o desenvolvimento dos anfíbios, que tal colocar em prática o que aprendemos? Bom, eu serei o seu mediador nesse momento. Teremos 5 perguntas com 1 ponto para cada e no final uma tabela para medir sua habilidade e elas estão relacionadas ao nosso tema. Eu leio e vocês respondem. Pode ser? Vamos começar. Questão 1. Quando inicialmente foi falado sobre os anfíbios e suas características gerais, logo apresentamos algumas informações de valor para essa classe. Então responda quais são as ordens que ela apresenta. Letra A, anura, caudata e apoda. Letra B, anuno, caudato e apodo. Letra C, anura, caloros e aponde. Tempo. Questão 2. Ao imaginar a cadeia alimentar e relembrando o que foi passado nesse vídeo, em que etapa os anuros se encontram? Letra A, seres primários. Letra B, seres secundários. Letra C, seres terciários. Tempo. Questão 3. A explicação sobre o seu desenvolvimento embrionário foi bem minuciosa e com tanta informação, alguns conceitos ficam na cabeça após o entendimento de um conteúdo que irá introduzir o raciocínio, a formação blástula. Pensando nisso, quais são as outras 2 etapas em ordem que ocorrem? Letra A, gastrulação e neurulação. Letra B, neurulação e gastrulação. Letra C, gasificação e nulificação. Tempo. Questão 4. Sobre a reprodução dos anfíbios, sabe-se que sua fertilização é externa, mas onde ocorre o desenvolvimento? Letra A, em meio externo. Letra B, dentro da fêmea. Letra C, ambiente seco. Tempo. Questão 5. O que é anfimixia? Letra A, criação de gametas secundários. Letra B, separação dos gametas. Letra C,
Rastro espermático. Tempo. Bom, agora que você respondeu todas, vamos às correções. Questão 1 é a letra A. Questão 2 é a letra A. Questão 3 é a letra A. Questão 4 é a letra A. E questão 5 é a letra C. Observe a tabela e veja o seu nível. Obrigado por jogar comigo. Até mais. E aí, o que achou do jogo? Eu espero que tenha curtido. Vamos rever o que a gente aprendeu aqui rapidinho? Então vamos lá. Nós falamos inicialmente sobre as características gerais dos anfíbios e comigo aprendemos sobre as suas especificidades e suas ordens, né? Depois, com a Bruna, nós vimos um pouco mais a fundo sobre os tipos de coloração e defesa. E à frente com a Yara, ela falou sobre os gametas masculino e feminino, a fertilização e fecundação, além da anfimixia. Depois, com a Carol, a gente entendeu sobre a ovulação dos anfíbios e a sua clivagem. E mais à frente, aprofundamos muito com a Leila ao estudarmos sobre a blástula, a gastrulação e a neurulação, até mesmo sobre o botão caudal. E finalizamos com esse quiz do José Alexandre. Tá bom ou quer mais? É isso, eu me despeço, agradeço a atenção. Não esquece, usa máscara, fica com as referências e bebe água. Água é vida, viu?